Orçamento de obras residenciais, quanto custará a minha obra? Mas por que aquela construtora está me cobrando tanto e essa daqui está me cobrando mais barato? Eu não consigo entender, eu sou uma família que quero construir minha casa, mas eu começo a ver o preço dos materiais de construção e eu vejo essa loucura dos preços. Aqui, de uma forma mais simples, talvez, didática, talvez, de uma forma que você consiga entender como que funciona a cabeça de um construtor, eu quero apresentar e abrir o jogo, abrir a caixa preta de como que funciona o orçamento de uma obra para você entender, será que está fazendo sentido contratar uma construtora, contratar uma gestora de obras, alguém para fazer a administração da sua obra. Então, basicamente, uma obra, um orçamento, eu divido ela em custos diretos, em custos indiretos, em risco, em gestão e administração da obra e o lucro, quando se trata então aí de uma empresa que vai fazer a construção da sua casa. Dentro dos custos diretos, nós temos aquilo que chamamos dos materiais de construção, dos insumos e também a mão de obra aplicada. A mão de obra aplicada. O que é a mão de obra aplicada? É o pedreiro que vai lá assentar o tijolo, é o azulejista que vai assentar o porcelanato, é o pintor que vai rolar a tinta. Por exemplo, o engenheiro civil, ele é uma mão de obra que trabalha na construção, mas não é a mão de obra aplicada. Por esse motivo, o engenheiro, eu trato ele como um custo indireto, tá? O que é o custo indireto e o que é o custo direto na nossa construção, no nosso orçamento? Os custos diretos é aquilo que está diretamente ligado à obra. É quando você chega num espaço como esse e você fala, olha que legal, aqui tem tijolo, tem tinta, aqui passou um pintor por aqui passou um pedreiro por aqui. É quem trabalhou de fato na obra. E os custos indiretos? A realização do seu projeto, projeto de arquitetura, projeto de elétrica, hidráulica, esgoto, água quente, água fria, aquecimento solar, aquecimento a gás, energia fotovoltaica, cabeamentos de internet, telefonia, TV, cerca elétrica, câmera, alarme, tudo isso envolve projeto, que são custos indiretos. Eu tenho taxas de alvará, carta de habite, o custo do próprio projeto, encargos sociais do pessoal que está trabalhando na obra. Eu tenho impostos, afinal, se eu tenho uma construtora envolvida aqui, ela vai precisar pagar os seus impostos em cima disso, então isso entra num contexto, tá? E é aqui, nesse custo indireto, que entra um grande jogo, que é o jogo da informalidade. Como assim da informalidade? Você já ouviu falar em sonegação de impostos? Ou empresas ou pessoas que não registram o pessoal de obra? Então, é isso daqui, é o jogo da informalidade. É por isso que às vezes você pega o orçamento de uma construtora, está absurdamente mais caro do que outra, porque essa diferença são essas coisas aqui. É você ter uma equipe de obras dedicada à sua obra, é você ter um engenheiro e um arquiteto dedicados à gestão da sua obra, é você pagar todas as taxas, todos os encargos envolvidos nessa construção. Então, tem gente que não paga e, enfim, dá essa diferença de custos. Quando eu falo de risco, a gente tem que ter clareza que todas e absolutamente todas as coisas que a gente faz têm um risco envolvido. Então, por exemplo, você vai cozinhar um feijão. Eu te pergunto aqui, quais são os riscos envolvidos? Se eu perguntar pro Caio que está aqui filmando, o Caio nunca cozinhou feijão na vida. Já cozinhou feijão ou não? Já cozinhou feijão? Pô, então. Supondo que o Caio nunca tenha cozinhado um feijão, eu pergunto para ele, ei, quais são os riscos de cozinhar um feijão? Ele vai falar assim, me queimar com fogo. Então percebe que quando tem uma pessoa que nunca fez determinada atividade, ela vai falar, não faço ideia quais são os riscos, mas eu consigo... tem fogo. O risco é me queimar. Mas você que já teve uma panela de pressão que estourou com um monte de feijão, que foi feijão para todo lado, você começa a ter clareza sobre outros tipos de risco. Por exemplo, o fogo, a quantidade de água que eu coloco dentro do feijão, às vezes dentro da panela, às vezes eu encho a panela e você sabe que eu não posso encher a panela de pressão com água porque ela não vai ter espaço
A borracha da panela tem que estar muito bem, a panela tem que estar muito bem vedada. A panela de pressão tem uma válvula de segurança. Essa válvula está funcionando ou não? Você começa a entender algumas coisas que você consegue quantificar os riscos, muito mais daquela pessoa que nunca fez isso. É por isso que quando a gente fala de risco de obra, muitas pessoas, inclusive talvez você que esteja assistindo esse vídeo, e se por um acaso você já teve uma panela de pressão estourada, só para fazer um contraponto, você já teve algum problema em obra? Diz aqui para mim nos comentários, porque isso é muito importante, você compartilhar a sua experiência de obra, de situação que aconteceu, para que outras famílias, quando forem ler aqui os comentários, vejam nos nossos comentários uma base de conhecimento que dá apoio ao nosso vídeo. Não é um monte de comentários, só a gente falando mal ou falando bem, gostei, não gostei. Não, vamos fazer dos nossos comentários uma continuação do nosso vídeo. Eu estou aqui gravando para você e você compartilha aí a sua experiência. Aí uma outra família vem, assiste o vídeo e vê esse monte de comentários, sana várias dúvidas. Então, nosso objetivo aqui é trazer educação, conteúdo. Por que eu estou falando isso? Isso do risco. Porque tem gente que não tem noção dos riscos que são envolvidos com uma obra. Quem entende de obra, na hora que vai lá dar uma olhada nos vizinhos, vai dar uma olhada nas paredes, dar uma olhada nos muros, dar uma olhada no terreno, tem clareza dos acidentes que podem acontecer, vê a fiação elétrica, então você consegue quantificar esses riscos, tá bom? Aí também nós temos as questões de gestão de obra. Eu consigo gerenciar prazo, eu tenho um custo envolvido dentro do meu orçamento para as pessoas que vão trabalhar com relação a prazo, compra de materiais de construção, contratação da mão de obra, que vão cuidar de todos esses custos. Basicamente, quem trabalha na gestão da obra vai lidar com esses 3 pontos de gestão. Gestão de recursos, gestão de pessoas e gestão de tarefas. E se eu tenho também uma empresa envolvida nesse processo construtivo, nós temos aqui um lucro envolvido. Todas essas coisas, nós estamos falando de dinheiro. Então eu tenho aqui, olha, uma quantidade de dinheiro para material de construção e mão de obra, eu tenho uma quantidade de dinheiro envolvendo projetos, taxas, impostos, eu tenho uma quantidade de dinheiro que eu preciso reservar aí para os meus riscos, eu tenho uma quantidade de dinheiro para pagar aí a pessoa que vai fazer a gestão da obra e uma quantidade de dinheiro que a empresa cobra para fazer todo esse serviço, ou melhor, que vai sobrar no caixa da empresa que vai fazer todo esse serviço, certo? Isso daqui é a base bem básico, tá? De um orçamento de obra. Afinal, aqui não é para dar uma aula sobre orçamento, e sim para você, família, que vai construir, ter clareza de como funciona a composição de um orçamento e sabendo que em vários pontos eu consigo ou economizar ou não faz sentido eu economizar, enfim, eu coloco energia, dedicação a alguns desses pontos, certo? Acabei de gravar, na verdade, uma aula de 40 minutos detalhando ainda mais esse conteúdo aqui. Só que eu deixei ele exclusivo para os membros cuidadores aqui do canal. Então, se você quer dar continuidade no seu estudo com relação a isso daqui, para você ter acesso a esse vídeo, que inclusive ele vai aparecer aqui no card agora, você pode se tornar membro cuidador aqui do nosso canal e ter acesso a esse vídeo de 40 minutos que eu detalho muito mais esse nosso processo. Inclusive entrei aqui na ideia de contratos por empreitada integral, preço global, administração, entrei aqui num princípio de Pareto, coisa do tipo, enfim, fomos conversando um pouquinho mais, tá? Não sabe o que é um membro cuidador? Aqui no card também tem um vídeo explicativo. Valeu? Então não esquece, vamos transformar aqui o nosso comentário em uma continuidade dos nossos vídeos, em uma continuidade de material dos nossos vídeos. Já se inscreveu? Ainda não? Faça isso agora para que você possa receber mais material como esse. Valeu? Forte abraço, eu sou Marcelo Akira e nos vemos no nosso próximo vídeo.